Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica, hoje lembrando a transfiguração do Senhor, e vamos iniciar essa festa, esse momento lindo da nossa fé católica, da recordação do momento glorioso de Jesus no Monte Tabor, iniciando com o nosso sinal da fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus nosso Pai, vamos nos apresentar como aquilo que somos, pecadores, e vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, verso 9 a 10, ponto 13 a 14. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 96. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Reze comigo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Reze comigo. Deus é Rei,
é o Altíssimo, muito acima do universo. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra, e assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Reze comigo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Reze comigo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, verso 2 a 10. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis meu Filho muito amado. Nele está meu bem-querer. Escutai-o todos vós. Mateus 17, verso 5. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão da palavra. Transfiguração do Senhor, momento em que nossa fé nos desperta para o momento glorioso de Jesus e ficamos a nos perguntar o que seria da nossa fé se o Evangelho estivesse acabado ali, naquele momento glorioso de Jesus, em que ele estivera com Pedro, Tiago e João, e diante deles, desses discípulos, onde ele professara justamente o momento que ele iria subir para Jerusalém, iria morrer, e diante desses discípulos, ali tivesse terminado o Evangelho, o que seria de nós? Este é meu Filho amado, nele depositei todo o meu amor, escutai-o. Mateus 17, verso 5. A festa da transfiguração do Senhor tem sua origem mais remota entre os monges que viviam no deserto. A gente sabe que
A transfiguração ocorreu no Monte Tabor, onde hoje é construída uma linda igreja no alto deste monte. Depois de ser assumida por diversas dioceses e abadias, esta festa foi introduzida em Roma em 1457. Nela celebramos o mistério pascal de Jesus, que se deixa ver em sua glória antes de sofrer a paixão. A gente vê por esse ato aí, Jesus falando com Elias e com Moisés. E tem muitas igrejas dizendo aí que falar com os santos não é correto. Muitas igrejas não aceitam Nossa Senhora aparecer e falar com os videntes. Jesus Cristo foi um vidente, claramente expresso aí. Pedro, Tiago e João também expressamente aí aparecem como videntes, porque eles enxergaram, eles viram aquilo que Jesus estava vendo. E viram melhor ainda, porque eles viram Jesus também, dentro dessa transfiguração, onde a sua veste parecia branca como a neve. O episódio da transfiguração do Senhor tornou-se objeto de uma festa litúrgica oriental, já no século V. E mais uma vez eu pergunto, o que seria da nossa fé se Jesus tivesse terminado ali o Evangelho, no Monte Tabor, sem passar pelo sacrifício da cruz? E essa festa, que vem se concretizar na Igreja Ocidental pela primeira vez no século X e se difunde com rapidez. Só foi introduzida em toda a Igreja pelo Papa Calixto III em 1456, no dia 6 de agosto. Aos 3 discípulos, entristecidos com o anúncio da sua morte e paixão, quando Jesus, na leitura anterior, lá em Cesareia, vai perguntar: quem diz os homens que eu sou? Pedro depois vai confessar, vai professar a sua fé, e nós vamos professar com Pedro: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E quando ele vai anunciar a paixão dele, Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: não, Senhor, Deus não permita que isso te aconteça. Jesus vai dizer: para trás, Satanás, porque tu não fala o que é de Deus, mas o que é dos homens. Era necessário Jesus subir também ao Monte do Calvário, mas ele, para alegrar o coração desses discípulos que tiveram esse anúncio da paixão triste, ele vai mostrar que sua vida não será um fracasso. A subida para o Monte do Calvário não será um fracasso, como muitos ali vão pensar, mas terá um fim vitorioso, a ressurreição, a ascensão. A gente fica a imaginar o que Jesus falava ali com Moisés e Elias. Elias do Monte Carmelo, Moisés do Monte Horebe. Moisés falava com Deus claramente. Elias, ele foi arrebatado de corpo e de alma. E ali uma manifestação divina neste alto do monte, com Jesus que vai subir ao Monte do Calvário. O lugar do Monte Tabor, ali se apresenta como lugar da manifestação divina. Jesus se transfigura diante dos 3 mais representativos entre os apóstolos. E com certeza Pedro, Tiago e João ficaram com essa imagem da memória, no momento que Jesus for entregue aos romanos, no momento em que Jesus carregava sua cruz. E lembrando tudo o que aconteceu com Jesus de forma divina, Jesus andando sobre as águas, Jesus ressuscitando os mortos, Jesus falando com Moisés e com Elias, 2 representantes de todo o Antigo Testamento, Elias, Moisés, a conversar com Jesus. Isso vinha na mente deles.
O Antigo Testamento não tem uma mensagem direta para os cristãos. Ela não apresenta assim uma mensagem que diz claramente, mas ela deve passar pelo filtro. Isso que os fariseus não entendiam. Pelo filtro, isto é, pela interpretação de Jesus. Jesus estava ali como um bom entendedor do Antigo Testamento, daquele que justamente conversava com Moisés e Elias, os representantes do Antigo Testamento. Na primeira leitura de Daniel 7, 9 a 10, ponto 13 a 14, essa profecia linda de Daniel, onde ele vai dizer: eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. A glória de Jesus é uma glória resplandecente. Pedro se maravilhou tanto de ter visto essa glória que já queria morar no Monte Tabor e queria que assim terminasse o Evangelho de forma gloriosa. Como vai dizer lá adiante, nesse mesmo capítulo, versículo 10, Daniel dizendo: derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares e milhões de milhões, assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Se Jesus se manifestasse nessa sua glória, o mundo se converteria? Nós vamos perguntar. O mundo seria 100% cristão? Não, muitos não acreditariam ainda assim. Jesus se manifesta no Monte do Calvário, crucificado, dessa forma que Deus quis se manifestar, para que aqueles corações que tivessem essa sede de entender o ministério de Deus, desde o Antigo Testamento, dessa aproximação das profecias de Moisés, das profecias de Elias, das profecias de Daniel, um livro apocalíptico do Antigo Testamento, onde justamente é colocada essa glória, essa realeza de Deus. Todas as línguas, povos e nações deveriam servir a Deus, numa só língua. Mas Deus, Ele respeita o livre-arbítrio de cada homem. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E Ele quer mostrar para nós que o Jesus da glória do Monte Tabor é o mesmo Jesus do Monte Calvário. Para a gente servir ao Jesus da glória, para nós estarmos com Jesus na glória um dia, é necessário subirmos com Jesus ao Monte do Calvário, carregando a nossa cruz de cada dia. Suas roupas ficaram brilhantes. Transfigurar com Jesus é tornar-se branco com Ele. Alvejar do nosso coração, fazer-se com Jesus um só na Eucaristia, esse alimento branco como a neve que nós nos alimentamos. Devemos enxergar Jesus, o bom mestre, e escutar. Jesus quer falar conosco no nosso coração. Jesus, Ele quer transfigurar para nós também. Ele quer mostrar-se para nós. O seu Espírito vem justamente nos explicar as Escrituras, desde Moisés até Elias. Todos os profetas, eles vão se concluir em Jesus, nos dizeres do Pai: este é meu Filho amado, escutai-o. Vamos escutar Jesus, vamos acreditar em Jesus, vamos escutar no seu dizer profundo, obedecendo. Vamos olhar em volta os mais necessitados. Jesus é um deles. Ao descer da montanha, Jesus vai ordenar aos discípulos que não contassem nada a ninguém
até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Mas eles não entenderam a linguagem ainda de ressuscitar dos mortos. Era difícil para eles entenderem o que iria acontecer depois, era mais glorioso ainda. O mais glorioso estava para acontecer e seria depois do Monte Calvário, depois de sua paixão. Acolhamos o Filho amado do Pai em nossas vidas, deixemos-nos também transfigurar por Ele. Vamos alvejar nosso coração, vamos limpar-nos interiormente para receber esse Jesus que se faz presente glorioso na Eucaristia. Nós celebramos Jesus crucificado, o Jesus vitorioso, o Jesus glorioso também da transfiguração. Ó Jesus, Filho do homem, pela transfiguração revelaste aos apóstolos que a tua vida não caminha para o fracasso, mas para a glória eterna. Revelaste também que és o Filho amado do Pai, a quem devemos sempre escutar. Concede-nos coração receptivo e ouvidos atentos aos teus ensinamentos. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração, quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão, e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima.